Essa conversa que a gente vai ter hoje serve tanto para os namorados que ainda querem montar um lar, né, jovens que estão querendo criar um lar e ser abençoados pelo Senhor nesse lar, quanto para nós namorados que já estamos casados, que a gente possa ter esse lar centralizado no Senhor. E quando a gente fala de um lar centralizado em Cristo, eu estou pensando em alguma coisa parecida com um lar, me ajudem aí, abençoado. Concordem comigo? Feliz. Um lar feliz. Não estou dizendo que sem problemas, né? Porque a gente pode ser feliz mesmo em meio a problemas. E também um lar produtivo para o reino. Um lar que realmente vai render para as coisas de Deus, para a eternidade, não só para essa vida terrena aqui. A minha pergunta, sabendo do histórico, e você conhecendo o histórico do seu lar, se você não tem o lar montado ainda, mas você pode olhar para o lar dos seus pais, dos seus avós, de pessoas que você conhece. A minha pergunta é possível a gente ter um lar assim? Feliz, abençoado, trabalhando para o reino, centralizado no Senhor? Oi? Sim, a Esther está lembrando aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Tá bom, deixa eu fazer a segunda pergunta então. É fácil? Se a gente tem o poder para fazer e o poder é de Deus, por que não é fácil fazer? Não, peraí. Vamos definir alguns padrões aqui, alguns pontos bem básicos. Esse versículo que a Esther falou é muito importante. Tudo posso em quem? Em Deus. E o Senhor fala que a gente vai receber o poder dele. Ele diz que ele não nos deu espírito de covardia, concordam? Ele nos deu espírito de quê? Lembra, 1 Timóteo 1,7. Poder, amor e moderação, ou equilíbrio. Isso significa que nós temos o poder de Deus habitando na gente? E o que é mais do que isso? O que é mais necessário do que isso para que a gente tenha um lar centralizado no Senhor, um lar feliz e abençoado? Então é fácil. É fácil ter um lar centralizado no Senhor, sim. Porque se a gente completamente depender do poder de quem? Dele. O problema é que muitas vezes a gente interfere. Entendeu? A nossa própria força, a nossa própria vontade, o nosso espírito de eu sei o que eu estou fazendo, sabe? E aí a gente atrapalha o poder de Deus na vida da gente. A gente atrapalha Deus de nos abençoar e de o nosso lar ser realmente centralizado no Senhor. A gente atrapalha por causa das nossas vontades, dos nossos gostos, das nossas intenções, daquilo que a gente muitas vezes almeja para o nosso lar ou para a nossa vida pessoal, independente de quem está no lar junto com a gente. E a gente começa a atrapalhar o poder de Deus em atuar no nosso lar, e aí a gente não tem. Aí é que a gente fala, é difícil ter um lar abençoado. É difícil ter um lar que não seja cheio de problemas. E para pensar, se você, dos lares que você conhece, se você falar para mim que a maioria deles é um lar completamente feliz, eu vou dizer para você é um cara super abençoado. Porque muitos dos nossos lares hoje, inclusive de pessoas que se dizem discípulos do Senhor, não são lares abençoados. Não são lares que realmente são felizes e frutíferos para o reino de Deus. E é isso que eu gostaria de conversar com você hoje, ligando isso com a ceia do Senhor, inclusive, porque
Como é que a gente chama aquela coisa que a gente faz, que a gente atrapalha Deus de fazer a obra na nossa vida? Bingo. Pecado. E eu quero conversar com você hoje justamente sobre isso, porque é o nosso pecado que atrapalha o poder de Deus de fazer o nosso lar ficar feliz. E eu não quero hoje que você fique pensando que eu vou ficar dando bronca em você, ou que eu vou ficar apontando defeito para o seu lar, ou mesmo que você, durante a mensagem, fica falando, é por causa da minha esposa que é pecadora, ou meu marido que é pecador. Não, a ideia é que quando a gente participa da ceia do Senhor, olhando para aquilo que Ele fez por nós, é uma coisa muito individual, gente. E eu quero que você pense nisso individualmente também. Eu sei que o seu marido talvez não é a melhor pessoa do mundo, fora o marido de Eunice. Pergunta para ela se eu sou a melhor pessoa do mundo, né? Não pergunta não. Eu sei que o seu marido não é a melhor pessoa do mundo. A sua esposa também não é. Mas foi ela e foi ele quem ele deu para você. E se você ainda não tem uma esposa, um marido, e está querendo chegar lá, tem até um pretendentezinho aí na jogada, a melhor coisa do mundo é você, nesse momento, é você prestar atenção no que ele faz com os seus pecados. Porque é com essa pessoa que você vai lidar o resto da sua vida. Como nós lidamos para o resto da nossa vida com as pessoas que Deus nos deu. Como é que a gente age com os nossos pecados? Porque Cristo pagou por todos eles na cruz. Foi por causa dos nossos pecados que Ele teve essa obra de se deixar matar, de se deixar ser colocado naquela cruz, para que Ele pudesse, sim, voluntariamente, derramar o seu sangue para que a gente pudesse ser salvo. Para que a gente pudesse ser livre dos nossos pecados. Bem, não adianta você querer um lar abençoado por Deus se você ainda não é um discípulo de Jesus. Se você ainda, pela fé, não entregou a sua vida para Ele. Eu sei que a gente sabe que Jesus é o nosso Salvador, né? As pessoas vivem falando por aí, sem Deus nós não somos nada. Mas na prática que é o negócio, entendeu? É na prática que a gente vê se a gente realmente entregou a nossa vida ao Senhor. Existem muitos religiosos, cristãos mesmo, de verdade, que não vão para o céu. Não porque são maus, porque todos nós somos maus, mas porque de verdade, pela fé, vivem religião. Eles não vivem a fé de verdade em Jesus Cristo. Tem fé na religião, tem fé naquilo que faz ou deixa de fazer. Tem fé em qualquer outra coisa. Até num líder, num pastor, num santo, num pai de santo, sei lá, num profeta, mas não tem a sua vida centralizada em Cristo. E os nossos lares, para que sejam centralizados em Cristo, antes de mais nada, precisamos individualmente ter Cristo como nosso Salvador. Você já entregou a sua vida a Jesus de verdade? Você já pediu que Ele entre no seu coração e limpe os seus pecados? Você pode falar sim para mim? Você pode falar um amém? Mas só fale se realmente você tem certeza. Amém? Então nós podemos ter o lar abençoado por Deus. Até você, né, Lucas? Hein, Lucas? Até você, né? Que legal. Ele fez assim com a cabeça. Gente, nós podemos sim ter lares centralizados em Cristo e abençoados por Ele, se a gente reconhecer de verdade os nossos pecados. Reconhecer que nós atrapalhamos Deus através dos nossos pecados. O lar cristão, muitas vezes, é comparado, ou pelo menos utopicamente, com um paraíso. O lar cristão não é um paraíso. O lar cristão é um lugar onde
pecadores se reúnem para tentar se corrigir e se ajudar, para que Cristo reine nas suas vidas. Eu tenho muita ajuda da minha esposa para que Cristo reine na minha vida. E eu procuro ajudar ela. Eu tentei fazer isso com as minhas filhas. Agora são seus maridos que fazem isso com elas. E elas com eles. E é assim que tem que ser o nosso lar. Uma união de pecadores que compreendem o problema de verdade e que veem que a solução está na graça de Cristo nas nossas vidas. Então, eu quero colocar para vocês aqui, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículos bem conhecidos, mas que são muito importantes para a gente poder entender qual é a nossa relação com o pecado e como a gente atrapalha o poder de Deus no nosso lar. E eu quero dizer para você algumas coisas que devem ser características nossas com relação ao pecado, coisas que devem acontecer dentro do nosso lar, para que a gente possa deixar o poder de Deus atuar e a gente atrapalhar o mínimo possível. 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10, dizem o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, admitirmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lembra desses versículos? São versículos que eu tenho certeza você já passou por eles várias vezes, mas que trazem uns ensinamentos muito importantes para que a gente possa identificar e poder caracterizar as nossas vidas, os nossos lares, com respeito a essa questão de atrapalhar o Senhor através do pecado. Então eu quero colocar aqui 3 atitudes que a gente tem que ter com relação ao pecado, para que a gente possa de verdade ser abençoado por Deus. A primeira atitude é a seguinte: os discípulos de Cristo admitem seus pecados. Entendeu? Eu não quero dizer que a gente admite que é pecador. Quem aqui pode levantar a mão agora e dizer: eu não sou pecador? Não, a gente admite que a gente é. Mas você admite os seus pecados? Os pecados que você comete? Às vezes a gente comete pecados diante de Deus, às vezes a gente comete pecados diante da família, às vezes a gente comete pecados diante de outras pessoas. E admitir o pecado é exatamente isso, é não encobri-los. É não fazer com que os nossos pecados sejam amenizados. Não tentar arrumar desculpas para os pecados que a gente comete. Quantas vezes você já deve ter ouvido uma frase parecida com isso? Eu só fiz isso porque... E aí dá-se a desculpa pelo qual você errou. Talvez você tenha dito isso algumas vezes já. Eu sei que muitas vezes as coisas acontecem que provocam a gente no pecado, provocam a gente a pecar. Mas, lembra, o pecado é individual. O pecado é de cada um. Uma vez tratando um casal em aconselhamento na minha sala, eu comecei a ver eles acusarem um ao outro dos erros que estavam cometendo. E a discussão foi longe. Até que eu tentei terminar a conversa perguntando: mas você já admitiu o que você fez de errado? Ah, mas é por causa que eu fiz isso por causa do... Não, eu sei. Mas quando você chegar diante de Deus,
Você vai poder chegar para Deus e falar: Senhor, eu pequei sim, mas foi por causa do meu marido, foi por causa da minha esposa. Deus vai virar para você e vai falar: do pecado da sua esposa eu vou cuidar daqui a pouco, eu quero saber do seu agora. Entende? Não adianta a gente querer jogar a culpa nos outros ou arrumar desculpas para o nosso pecado. Pecado é pecado e muitas vezes atrapalha o relacionamento dentro de casa. E aqui a gente vê dois aspectos importantes desse pecado. Primeiro, é negar alguns pecados. Dá uma olhada no versículo 8 de novo. Ele fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Concorda? Alguém aqui discorda disso? Mas olha a palavra nenhum. É claro que a gente não vai dizer para ninguém que a gente não comete pecado nenhum. Mas às vezes não tem algum pecado que você tenha cometido, que você comete, que é aquele tipo de pecado que muitas vezes você repete, ou que você não admite que é pecado na sua vida. Ou mesmo admitindo que é pecado, que é um erro, que é um defeito, você continua fazendo. Quantas vezes eu tentei conversar com alguém sobre um erro ou um pecado que a pessoa está cometendo? Você sabe que pastor tem que fazer essas coisas de vez em quando, né? Sabia disso? É a atribuição do pastor, né? Aí eu converso com a pessoa e falo: mas irmão, você não está vendo que isso é pecado? Você não está vendo que a palavra de Deus fala exatamente o contrário disso que você está dizendo? A pessoa vira para mim, muitas vezes eu já ouvi isso, a pessoa vira para mim e fala: pastor, Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe. E a minha resposta para ela é: sim, Deus sabe que isso é pecado e você tem que tirar. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente não admite todos os pecados. Ou a gente se acostuma com determinados pecados. Para pensar agora. Qual é um pecado que você tem na sua vida que está atrapalhando no seu relacionamento com a sua família? Que pode ser alguma coisa que está sendo trazido para dentro do seio da família e que quebra os relacionamentos. Ah, pastor, eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, nunca... Não estamos falando desse tipo de pecado que eu espero que você nunca tenha feito mesmo. Mas eu estou falando de, por exemplo, mentira. E não precisa ser aquela mentirona, tá? Aquela mentirinha pequena que você traz para dentro de casa. Talvez os filhos para com os pais, né? Para não apanharem quando chegar em casa, não tomarem bronca, ficarem de castigo. Ou a esposa para com o marido, quando o marido chega em casa e pergunta como é que foi o dia, e aconteceram algumas coisas que, se ela contar, ele vai ficar muito bravo. Então, não se conta, se omite muitas coisas. Ou o marido para a esposa: por que você chegou tarde? Em vez de falar que ficou num lugar que não devia ficar, dá uma desculpa. Quantas vezes a gente vê isso? E aquilo começa a ser natural na vida da gente. Orgulho. É fácil identificar orgulho na nossa família? Você conhece alguém na sua família que é orgulhoso? Que é orgulhoso mesmo? Aquele que não admite que está errado? Se você conhece, provavelmente você é um. Que você está prestando atenção nele. Está se comparando com ele e falando: eu sou melhor do que ele. Que é isso, pastor? Para pensar. Admita, gente. Eu não estou aqui para apontar dedo para você. O que eu quero é que você olhe para dentro de você e tire da sua vida coisas que vão atrapalhar. Porque a gente precisa admitir os nossos pecados. A gente precisa admitir as nossas falhas.
Não é falar que a gente não tem nenhum pecado, claro que não. Mas sabe, aqueles específicos, a gente precisa começar admitindo. Outro aspecto é o versículo 10, ele fala assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado. Aqui é falar que não é pecado aquilo que Deus chama de pecado. Entende? Se Deus chama aquilo de pecado, e nós falamos, não é pecado, nós estamos fazendo quem mentiroso? Deus. Por exemplo, pensando em termos de lar, de família, morar junto, em vez de casar. Você conhece alguém que mora junto, sem casar? Isso diante de Deus chama-se o quê? Adultério. Para que a gente possa, de verdade, entrar num relacionamento, que a gente possa ter relacionamento sexual sem pecado, isso chama-se o quê? Casamento. Se não há casamento, não há aquele compromisso diante de Deus e diante dos homens, a palavra de Deus chama isso de adultério. A nossa sociedade chama isso de adultério? Não. É uma coisa normal, natural. Até bom, porque, sabe, fica aí uns anos morando junto para saber se realmente você quer casar, né? Para saber se é a pessoa certa para você casar. Muitos são incentivados a isso. Gente, nós não temos dinheiro para casar. Você sabe quanto custa um casamento? Sabe quanto custa? Então vamos juntar primeiro. E aí então, quando a gente junta dinheiro, a gente trabalha nós dois juntos e a gente junta bastante dinheiro, e aí a gente pode fazer um casamento. Quantas vezes isso acontece? E é uma coisa natural que às vezes até os próprios crentes, os próprios discípulos de Cristo, acham isso normal. Ah, mas eu não fui assim, pastor. Mas eu admito que isso aconteça para outras pessoas. Se Deus chama de pecado, nós temos que chamar também de pecado. Quer ver uma outra situação que é muito polêmica e que alguns dos próprios filhos e filhas de Deus vão achar ruim comigo que eu vou falar? Homossexualismo. É pecado diante de Deus? Nós estamos participando agora, e você está participando também, quer você queira, quer não, de um movimento chamado, estamos numa época, não sei se já acabou os dias, do orgulho LGBTQIT+, mais ou menos. Antes era só uma sigla pequena, né? Era LG ou LGB, GLS, começou com GLS, isso, obrigado. E aí foi crescendo, porque... E vai crescer mais, gente. Porque existe uma variedade de coisas assim. Agora, gente, o homossexual, ele é amado por Deus. A pessoa... Sabe qual é a diferença de alguém que é homossexual, que tem a sua vida nessa prática homossexual, de alguém que adultera no casamento com uma pessoa que não é homossexual? Sabe qual é a diferença? Nenhuma. Sabe o que é homossexualismo diante de Deus? Pecado. E o que a gente faz com o pecado? A gente tenta eliminar. Por isso que é tão importante admitir o pecado. Existem pessoas que têm tendência a ficar olhando para as mulheres, homens, né? Olhando para as mulheres e tendo pensamentos ruins com mulheres que não são a sua esposa. É pecado. Tem que ser tirado da sua vida. Homossexualismo é a mesma coisa. É um pecado, pura e simplesmente. As pessoas que são homossexuais, que vierem aqui na nossa igreja, serão amadas. E nós vamos conversar com elas da mesma forma como a gente conversa com um mentiroso,
que tem que tirar a mentira da sua vida. Com um orgulhoso que tem que tirar o orgulho da sua vida. Com alguém que fala palavrão, com alguém que fala mal das pessoas, com alguém que não perdoa. Pecado, pecado, pecado. O que é a diferença entre os pecados diante da cruz? Nenhum. O próprio Senhor Jesus falou, sabe aquela coisa? Se você só pensar em adulterar com uma mulher, você no seu coração já adulterou, então o pecado é o mesmo. Se você tiver raiva do seu irmão, é a mesma coisa que você tivesse matado. Alguém aqui já matou alguém? No pensamento já. Qual é a diferença disso diante de Deus? Nenhuma. Então, nós não podemos dizer que não é pecado aquilo que Deus chama de pecado. Nós não podemos deixar com que alguns pecados fiquem nas nossas vidas para atrapalhar o poder de Deus atuar na vida da gente. Entende? É simples. Vamos obedecer a Deus e admitir quando nós estivermos errando. Não vamos ser flexíveis com o pecado, tá bom? Não vamos ser condizentes com o pecado. Não vamos tratar pecado. Vamos agir com o pecado com franqueza, com honestidade, para que a gente possa tirar pecados da vida da gente. Para que a gente possa eliminar, amputar de verdade esses pecados. Não vamos minimizar pecado, porque o pecado não se minimiza. Não importa a quantidade de pecados que você tenha. Você é tão culpado quanto alguém que cometeu todos os pecados do mundo. Vamos admitir os nossos pecados diante do Senhor. E admitindo os pecados, lembrando do sacrifício que Ele fez por cada um deles, nós vamos trazer benefícios para o nosso lar. Segunda atitude. A primeira é o quê? Sobre os pecados? Admitir os pecados. Tá? Segunda. O discípulo de Cristo sabe o que deve fazer com o pecado. Fazer com o pecado aquilo que deve ser feito. Tratar o pecado como pecado. Olha o que diz o versículo 9. Você conhece esse versículo de cor, né? Vamos falar todo mundo junto? Aí em casa também, ajuda a gente, fala todo mundo junto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só que versículo maravilhoso. O que a gente deve fazer com os pecados que a gente comete? Bem claro. O quê? Confessar. Confessar os nossos pecados, e ele está falando aqui de pecados pessoais, está falando de pecados que a gente comete, que a gente está admitindo no primeiro ponto, tá? Quando a gente admite que a gente comete pecado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é confessar o pecado. Se você for para Tiago, capítulo 5, versículo 16, Tiago amplia um pouco mais a ideia e fala que a gente tem até que confessar os pecados uns aos outros, para que a gente possa ser curado, tanto física quanto emocionalmente. Os pecados são coisas que atrapalham o nosso relacionamento. Inclusive, se você olhar o contexto de 1 João capítulo 1, ele está falando de relacionamento. Ele não está falando de salvação. Ele está falando já para pessoas salvas. Mas ele está falando de relacionamentos uns com os outros e de relacionamento com Deus afetado pelo pecado. O discípulo de Cristo de verdade, ele sabe o que fazer com o pecado. O pecado tem que ser confessado. O pecado tem que ser tirado, eliminado da vida da gente. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas pastor, a gente não tem que pedir perdão pelos pecados que a gente comete? O que você acha? Sim. E eu não vou dizer não, tá? Eu acho que é muito importante você pedir perdão pelos seus pecados. Peça perdão mesmo. Mas você lembra de um versículo na Bíblia que diga exatamente isso? Quer dizer,
quando você cometer um pecado, peça perdão. Lembra aí. Peça perdão pelos pecados que você comete. Lembra? Lembrou? Você comete a pergunta foi para Deus, né? Você comete pecado só contra Deus ou comete pecado com os irmãos também? Para alguém? Tá, então para todo mundo. Não só para Deus e para as pessoas. Você lembra de um versículo que fala assim: peça perdão pelo pecado? Hã? Oração do Pai Nosso? Perdoa-nos os nossos pecados, assim como temos perdoado os outros. Essa é uma situação bem condicional. Mas sabe de uma coisa? Se a gente olhar para os textos do apóstolo Paulo, por exemplo, das cartas, onde ele ensina coisa prática para a gente, você já notou que o falar pedir perdão não existe? Ele usa sempre confessar o pecado? Ou arrepender-se para que seja perdoado? É interessante essa questão, porque ele não fala simplesmente para você pedir perdão. Sabe aquela coisa de alguém chegar para você e falar assim: Nick, se eu fiz uma coisa contra você, me perdoe. Eu estou admitindo que eu estou fazendo? Se eu fiz, né? Para ficar de bem na fita, a gente fala coisas assim. Mas o que ele fala que conserta mesmo o nosso relacionamento não é só admitir o pecado, mas é confessar o pecado. E o que é confessar o pecado? É dedar a você mesmo. Eu fiz isso. Eu menti. Eu fui orgulhoso. Eu fiquei com raiva quando não devia ter ficado. Eu chutei a porta mesmo. Chutei o cachorro. Né? Coitado do cachorro, né? Eu bati o carro porque eu não prestei atenção. Não foi a pessoa que bateu em mim. Fui eu que bati. Eu que errei. Eu vou admitir meus pontos na carteira, em vez de pedir para outra pessoa assinar a minha carteira, porque senão eu vou perder os pontos e posso perder minha carteira. Como isso acontece nas famílias cristãs? A segunda atitude que a gente tem que ter aqui é eliminar o pecado. É confessar mesmo o pecado diante das pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando você cometer um pecado diante de alguém da sua família, dede a você mesmo para ela, tá? Não fala se eu fiz ou deixei de fazer, não. Fale, olha, eu errei mesmo, me arrependo de ter feito isso e eu não vou fazer mais. E não vou fazer mais isso que eu fiz para você. Dede a você mesmo. Mas talvez você esteja pensando assim: mas pastor, e quando não é o meu pecado que está em cena? O que eu tenho que fazer? Bom, se aquele problema que está acontecendo na sua família ou no seu relacionamento não tem fruto do seu pecado, então você tem que deixar isso para Deus. Quer ver? Vem comigo para Romanos 12. Romanos capítulo 12. E nós vamos começar no versículo 17, até o versículo 21. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque ele está falando de relacionamentos, e de relacionamentos entre as pessoas. E se você olhar o contexto de Romanos 12, ele está colocando isso dentro do contexto da igreja também, não só da família, tá? Então, não serve só para o pessoal da sua família, mas para qualquer pessoa. Ele fala no versículo 17 assim, Romanos 12, versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quanto depender de vós,
tende paz com todos os homens. A ideia aqui desse versículo é que a gente tem que agir da maneira correta e no que depender da gente, a gente fazer aquilo que tem que ser feito para resolver o problema. Você sabe que, principalmente em casa, os problemas não são muitas vezes de uma pessoa só, né? Uma pessoa comete um determinado problema e outra pessoa comete outro problema, outro pecado para poder punir o outro, coisas parecidas com isso, e aí, numa briga, sempre os dois têm culpa de alguma coisa. Então o que você tem que fazer? Admitir os seus pecados. Mas pastor, ele não está admitindo o pecado dele. Ele nem pediu perdão, ela nem pediu perdão sobre isso. Eu já estou admitindo que eu fiz a coisa errada, mas ela não admite, ele não admite. Isso é problema de quem? Olha só o que diz o versículo 19. Ele fala o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então a ideia aqui é a seguinte: no que depender de você, você faz o que é certo. Mas se a pessoa não quiser consertar, você vai colocá-la nas mãos de quem? Do Senhor. E quem é que vai cuidar dela a partir de agora? Quem é que vai retribuir? O Senhor. Faça a sua parte, mesmo que o outro não faça a dele. Ele continua dizendo assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nunca deixe de fazer para o outro aquilo que é a sua obrigação ou sua responsabilidade. Sempre traga o bem para dentro do seu lar. Se o outro não quiser, e a gente sabe disso, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas quando um não quer ter paz, os dois também não têm paz, né? Mas no que depender de você, você faz a sua parte. E aí ele diz aqui uma coisa interessante, né? Você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. É uma expressão de linguagem que fala que você está esquentando a cabeça do outro, né? Quem vai ficar com a culpa se você já confessou o seu pecado e pediu perdão diante de Deus? É a pessoa. Faça a sua parte dentro do relacionamento. Isso é aquilo que a gente tem que fazer. E a terceira atitude. Primeira atitude é admitir seus pecados, tá? Segunda atitude é confessar o pecado. Terceira atitude para a gente encerrar. Depois que você admite e confessa, o que você tem que fazer com o pecado? Abandonar. Não fazer mais. Aí vamos para Provérbios capítulo 28, versículo 13. É um versículo também que, se você não conhece, se você não tem ele de cor, decore, tá bom? Porque é muito importante. Provérbios capítulo 28, versículo 13, é um versículo muito, muito importante, diretamente relacionado com 1 João 1:9. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só como esse texto fala uma coisa muito, muito resume, vamos dizer assim, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Ele fala que a gente não pode encobrir ou deixar de admitir os pecados. Nós temos que admitir os nossos pecados diante do Senhor. Nós temos que confessar para alcançar misericórdia. Mas ele usa esse verbo deixar. Aquele que confessa e deixa. Ou abandona o pecado. Tá?
Sabe o que a gente chama isso? A gente chama isso de santificação progressiva. Santificação progressiva. A gente, quando a gente se converte, quando a gente recebe Cristo como Salvador, a gente aprende determinadas coisas e tira determinados pecados da vida da gente, hábitos que a gente tem ruins e coisas assim. Mas à medida que a gente vai crescendo na fé, que a gente vai progredindo na fé, outros ensinamentos a gente vai recebendo, outras lições de Deus. E muitas dessas lições são também coisas que a gente vai corrigindo na nossa vida. O que é importante é que você não fique parado nesse seu tempo, quando você recebeu Cristo como seu Salvador, mas que você progrida tirando os outros pecados da sua vida. É o que a gente chama de santificação progressiva, é ter um progresso nas coisas de Deus. Nós não podemos só admitir e confessar os pecados, nós temos que abandonar os pecados, para que o poder de Deus se instaure dentro da sua família. Isso é a busca por santificação. Isso é a busca por agradar ao Senhor. Tá, o que você está fazendo para abandonar aquele pecado que você já admitiu que você tem? Porque a gente está conversando de pecado, espero que você está olhando para você e você já possa ter lembrado alguma coisa que você faz que você não deve fazer e que tem que abandonar. Eu podia não estar fazendo isso, pastor. É verdade, podia. O que você está fazendo para tirar esse pecado da sua vida? Ou então, se você só lembrou disso agora, ou só se tocou para isso agora, faça planos para que esse pecado nunca mais apareça na sua vida. Você vai ver como isso vai abençoar a sua vida. Você vai ver como a misericórdia de Deus vai entrar na sua vida de uma maneira maravilhosa. Quando você simplesmente abandona o seu pecado. Que pecados Deus quer que você abandone? Que pecados Deus quer que você tire da sua vida para que você possa trazer a bênção de Deus sobre o seu lar? Mas vai adiantar, pastor, se eu admitir e abandonar o meu pecado e o meu marido não fizer, minha esposa não fizer, meus filhos, meus pais não fizerem? Claro que vai. Porque você vai ser a luz de Deus dentro daquele lar. É através de você que o poder de Deus vai jorrar para aquelas pessoas e elas vão ver em você a diferença. Então não espere pelos outros. Abandone seus pecados agora. Tome passos agora. Resolva diante de Deus agora. O que você vai fazer para que você possa tirar esse pecado da sua vida e trazer a misericórdia e a bênção de Deus para dentro do seu lar? Você sabe que a misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece, né? E quando a gente fala de alcançar misericórdia dentro do lar, pode ser que o seu lar mereça determinadas coisas por pecados que muitas vezes nem seus são. Mas por causa da sua atitude, Deus vai trazer misericórdia para dentro do seu lar. E o que mais a gente quer do que ter um lar abençoado pelo Senhor? Gente, o lar cristão, o lar de um discípulo de Cristo, tem que ser aquele lugar que você almeja voltar para lá. A sua casa, a sua família, a convivência com seus parentes, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, ou com seus pais, tem que ser aquele lugar quando você está fora, quando você está na faculdade, você está no trabalho, você está na rua, você está fazendo uma viagem, você está fazendo qualquer coisa, tem que ser aquele lugar que você almeja voltar. Estou louco para chegar em casa, para poder ter o convívio com a minha família. Estou louco para chegar em casa, para poder ter tranquilidade, para poder ter felicidade nesse mundo tão atribulado. Estou louco para voltar para casa, para abençoar a minha família com aquilo que Deus tem feito na minha vida. Esse tem que ser o nosso objetivo. Se você não pode dizer
que o seu lar é o lugar de descanso, que o seu lar é o lugar dessa bênção de Deus, e você é daquelas pessoas que enrola para voltar para casa, porque você sabe que em casa só vai ter confusão, então alguma coisa tem que ser feita. Esse lar precisa voltar a ser abençoado, e pode começar com você. Pode começar com você. O Senhor, nós cantamos agora, né? Lá na cruz, por amor de mim. O Senhor sofreu naquele lugar. Se nós admitirmos os nossos pecados, confessarmos os pecados e abandonarmos os pecados, toda essa misericórdia de Deus vai estar na vida da gente. Então, não sei o que você tem que fazer agora, mas tome uma decisão diante de Deus para que esse pecado seja tirado da sua vida, ou esses pecados, para que você traga a bênção para o seu lar. E se você, olhando para o sacrifício de Cristo, admite que em primeiro lugar você ainda não entregou sua vida ao Senhor, faça isso nesse momento. Entrega a sua vida para Ele, porque Ele vai de verdade salvar você e trazer as bênçãos de Deus sobre a sua vida.